Neste vídeo, vamos contar a emocionante história de como a Bíblia Católica foi confirmada pela Igreja Católica Apostólica Romana. Você vai entender como, após a morte e ressurreição de Jesus, os cristãos se uniram para preservar os textos sagrados. Vamos explorar como os primeiros cristãos usavam as Escrituras em tempos de perseguição e como a Igreja, guiada pelo Espírito Santo, decidiu quais livros seriam considerados inspirados por Deus. Você também conhecerá os concílios de Hipona e Cartago, que ratificaram os 73 livros da Bíblia Católica, incluindo os deuterocanônicos, e como a Igreja garantiu a unidade da fé e a proteção dos ensinamentos de Cristo. A importância dessa confirmação é um testemunho do amor e da fidelidade da Igreja na preservação da Palavra de Deus. Ao final, você entenderá como a Igreja Católica tem sido a guardiã da Bíblia, preservando a verdade para todas as gerações. Você já se perguntou como a Palavra de Deus chegou até nós? Em um mundo repleto de desafios e perseguições, como foi possível que os cristãos preservassem os textos sagrados e garantissem sua autenticação? Descubra agora a emocionante história da confirmação da Bíblia pela Igreja Católica Apostólica Romana. Uma jornada de fé, coragem e inspiração divina. O contexto dos primeiros cristãos. Logo após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, os apóstolos e seus seguidores passaram a espalhar sua mensagem pelo mundo. Nos primeiros séculos, os cristãos não possuíam um único conjunto de escrituras como conhecemos hoje. As comunidades usavam os textos do Antigo Testamento, amplamente reconhecidos entre os judeus, e diversos escritos cristãos que circulavam, como cartas de São Paulo, evangelhos e outros documentos. Os primeiros cristãos viviam em um ambiente hostil. Perseguidos pelo Império Romano e muitas vezes rejeitados pelos judeus, eles precisavam se reunir em segredo, em catacumbas e casas particulares. Nessas reuniões, as Escrituras eram lidas, copiadas e compartilhadas com profunda reverência. Cada palavra era tratada como um tesouro, uma luz em tempos de trevas. Contudo, a diversidade de escritos circulando gerava também confusão. Alguns documentos traziam ensinamentos incompatíveis com a fé autêntica. Seitas e grupos hereges começaram a criar seus próprios evangelhos, misturando verdades com mentiras. A ameaça de divisões internas e a necessidade de preservar a doutrina original impulsionaram a Igreja a agir. À medida que os apóstolos faleciam, seus sucessores, os bispos, sentiam ainda mais urgência em garantir que as gerações futuras recebessem os ensinamentos puros de Cristo. Foi nesse contexto de desafios e responsabilidades que a Igreja iniciou o processo de discernimento dos livros inspirados por Deus. A ação da Igreja na escolha dos livros guiada pelo Espírito Santo, a Igreja Católica desempenhou um papel crucial na definição do cânon bíblico. Ao longo de vários séculos, os bispos se reuniram em concílios e sínodos para discernir quais livros deveriam ser reconhecidos como Escritura Sagrada. 2 critérios principais eram usados para essa identificação. Apostolicidade. O livro tinha que estar ligado aos apóstolos ou a seus companheiros diretos. Uso litúrgico. Os textos reconhecidos como inspirados eram amplamente usados nas celebrações da Igreja em diversas comunidades cristãs. A busca pela verdade não era apenas intelectual, mas profundamente espiritual. Os bispos jejuavam, oravam e buscavam a orientação divina para discernir a vontade de Deus. A unidade das comunidades cristãs ao redor dos textos escolhidos também foi um sinal claro da aprovação divina. Porém, a tarefa não era fácil. Existiam controvérsias, como no caso de alguns textos que eram venerados em certas regiões, mas desconhecidos em outras. Por exemplo, o Apocalipse de São João e a Carta aos Hebreus enfrentaram resistência inicial antes de serem plenamente aceitos. A coragem dos bispos em buscar a unidade sem comprometer a verdade é uma demonstração de como o Espírito Santo guiou cada decisão. Um exemplo importante foi o combate à heresia marcionita, no século II. Marcião defendia que apenas uma parte dos textos deveria ser aceita, rejeitando o Antigo Testamento. A Igreja, no entanto,
reafirmou a unidade entre os dois testamentos, mostrando que toda a Escritura era inspirada por Deus e essencial para a compreensão do plano divino de salvação. Os sínodos regionais também desempenharam um papel significativo. Eles permitiram que os bispos se unissem para comparar tradições, avaliar os textos em comum uso e consolidar as listas de livros aceitos. Esses encontros não apenas ajudaram a definir o cânon, mas também fortaleceram a unidade da Igreja diante de ameaças externas e internas. As contribuições de grandes santos e teólogos, como Santo Agostinho, também foram fundamentais. Agostinho defendeu com ardor a inspiração divina dos textos e a necessidade de um cânon bem definido, destacando o valor inestimável das Escrituras para a formação espiritual dos fiéis. No fim, a confirmação do cânon não foi apenas um ato administrativo, mas um momento de profunda comunhão entre o povo de Deus e sua vontade. A Igreja confiava que, através dela, o Espírito Santo estava garantindo a preservação da verdade para todas as gerações futuras. Concílios decisivos. Os concílios de Hipona, 393 d.C., e Cartago, 397 d.C., foram momentos decisivos. Nesses encontros, os bispos confirmaram o cânon bíblico que usamos até hoje na Igreja Católica. Eles ratificaram os 46 livros do Antigo Testamento, incluindo os deuterocanônicos, e os 27 livros do Novo Testamento. É emocionante lembrar que essa decisão não foi feita de forma arbitrária, mas em oração, jejum e profunda reflexão. Eles confiavam que o mesmo Espírito Santo, que inspirou os autores sagrados, os guiaria na escolha dos livros que deveriam compor a Bíblia. Nesses concílios, as discussões também abordaram a importância de garantir que cada comunidade cristã pudesse acessar os textos sagrados. A ideia de uma Bíblia unificada não era apenas para preservar a doutrina, mas também para garantir que os fiéis em qualquer lugar do mundo tivessem acesso às mesmas verdades eternas. Foi um ato de amor e zelo pastoral que reforçava a missão universal da Igreja. Os frutos desses encontros continuam a nos inspirar. Graças à fidelidade da Igreja e à sua profunda conexão com o Espírito Santo, temos hoje em mãos a Palavra de Deus em sua plenitude. A história desses concílios nos lembra que a fé católica não é obra de homens, mas um testemunho vivo da presença de Deus em sua Igreja. O papel da Igreja e a unidade da fé. A confirmação da Bíblia pela Igreja Católica é um testemunho de sua missão de proteger e transmitir a fé de forma fiel. A Igreja é a guardiã da Palavra de Deus e, com amor maternal, cuidou para que nenhum erro ou dúvida obscurecesse a mensagem de salvação. Conclusão. Hoje, ao abrir as páginas da Bíblia, temos a certeza de que estamos lendo a Palavra de Deus, confirmada pela autoridade da Igreja que Cristo instituiu. Este é um motivo de grande gratidão e louvor. Que possamos sempre valorizar esse tesouro inestimável e vivê-lo em nossas vidas. Chamada para ação no YouTube. Se você gostou deste conteúdo e quer aprofundar sua fé, inscreva-se no canal para receber mais reflexões como esta. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com amigos e familiares que também desejam conhecer a história da Bíblia. Ative o sininho para ser notificado sempre que novos vídeos forem